O milionário, casado há 3 anos, descobre segredo da mendiga negra que amava. Choque. Ricardo Albuquerque? Ah, o Ricardão do Açaí. Quem diria, hein? Aos 35, o cara era rei. Uma rede de franquias que explodia em cada esquina do Brasil. Grana que não acabava mais. E a Patrícia, meu, aquela influencer fitness que vivia de postar receitas saudáveis e dicas de bem-estar. A vida dos dois parecia comercial de banco, de tão perfeita. 3 anos de casamento, festas em Jurerê, viagens pra Mykonos. Tudo no black, sem miséria. Só que por dentro, por dentro o Ricardão tava um bagaço. Cansado daquela vida de ostentação, sabe? Meio vazio, precisando de um tempero, uma pimenta. Nem o iate novo, o Açaí Power, tava dando jeito. Numa dessas noites que o sono sumiu, ele pegou o carrão e saiu zanzando por São Paulo. Centro da cidade, a luz dos postes amarelada, aquele cheiro de esgoto. De repente, no sinal vermelho, ele viu uma mendiga, a Valéria, preta retinta, magra que dava dó, encolhida na calçada. Os olhos, fundos, pareciam carregar o peso de cada tijolo da sé. Na hora, Ricardo sentiu um baque no peito. Uma culpa, sei lá, por pertanto, e ela nada. Sem pensar 2 vezes, abriu a carteira, pegou uns trocados e foi lá dar pra ela. Valéria nem levantou a cabeça, só murmurou um Deus te pague. Mas aí, quando a mão dele tocou na dela, pá! Um choque, uma faísca que subiu pelo braço arrepiou a espinha. Bizarro. Nos dias que se seguiram, a Valéria não saía da cabeça do cara. Começou a ir todo dia no centro. Levava marmita, cobertor, tentava trocar uma ideia. A mina era fechada que nem o tempo, misteriosa, mas o Ricardão insistia. Até que numa dessas noites, depois de muita insistência, ela soltou a bomba. Você não me conhece, Ricardo. Se soubesse quem eu sou de verdade, ia sair correndo. Ele franziu a testa. Quem é você, Valéria? Ela respirou fundo, tipo quem vai pular de bungee jump. Eu sou filha do seu Almeida. Do seu Almeida, aquele pilantra que tinha sido sócio do pai do Ricardo. E sumiu no mundo depois de dar um golpe daqueles na empresa da família, deixando o velho na pindaíba. Ricardo sentiu o estômago virar do avesso. Será que a Valéria estava ali para se vingar? Será que aquele conto de fadas com a Patrícia ia virar um filme de terror? E de todas as pessoas do mundo, ele foi se amarrar logo na filha do seu Almeida. Ricardo sentiu um frio na espinha. Aquela história estava só começando. E a parada ia feder, viu? Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu um frio na espinha. Aquela história estava só começando. E a parada ia feder, viu? Filha do seu Almeida? Ele repetiu, a voz falhando. A imagem da Patrícia, toda maquiada e siliconada, passou pela cabeça dele como um flash. Aquela vida de comercial de margarina, as viagens para Disney com os pais dela. Tudo uma farsa? Valéria desviou o olhar como se sentisse vergonha. Eu sei que é complicado. Complicado? Era um terremoto, um apocalipse. O Ricardão do Açaí, o rei do Brasil, apaixonado pela filha do cara que roubou tudo do pai dele. Era pra rir ou pra chorar? Ele precisava pensar. Precisava de um copo,
um balde, um oceano de cachaça. Valéria, me espera aqui, ele disse, meio zonzo. Eu volto já. Entrou no carrão, pisou fundo. A cabeça girava. Imagens do seu Almeida, um velho magro e sorrateiro, invadiram seus pensamentos. Lembrou do pai, definhando aos poucos depois daquele golpe. A raiva, o ódio, tudo voltou com força total. Chegou em casa, cambaleando. A Patrícia, de roupão, de seda e máscara facial verde. Tava vendo TV na sala. Ricardinho, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Ele respirou fundo. Precisava ser forte. Precisava descobrir o que a Valéria queria. Vingança? Dinheiro? Ou será que ela também estava sendo usada? Nada, meu bem, ele respondeu, forçando um sorriso. Só um dia cansativo. Vou tomar um banho. No dia seguinte, Ricardo voltou para o centro. Encontrou a Valéria no mesmo lugar, encolhida na calçada. Mas dessa vez tinha alguma coisa diferente. Ela estava mais tensa, mais desesperada. Valéria, preciso saber, ele disse, segurando as mãos dela. Você está envolvida em alguma coisa? Seu pai, ele te mandou aqui para me prejudicar? Ela puxou as mãos, os olhos marejados. Não, eu juro, eu nunca faria nada para te machucar. Então me explica, por que você nunca me contou nada? Valéria respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. É que tem uma coisa que você precisa saber. Uma coisa que vai mudar tudo. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Lá vinha a bomba. Meu pai, ele não tá vivo. Ricardo franziu a testa. Como assim não tá vivo? Mas todo mundo diz que ele fugiu com a grana. Ela negou com a cabeça, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele morreu há 10 anos, de overdose. Eu encontrei ele. O silêncio pairou no ar. Ricardo não sabia o que dizer. O seu Almeida morto, a Valéria, filha do cara que ele odiava, órfã e mendiga. Nada fazia sentido. E por que você não contou para ninguém? Por que vive na rua? Ela fungou, limpando o rosto com a manga da blusa. Porque eu tenho um segredo. Um segredo que pode destruir a sua vida, Ricardo. E a minha também. Antes que ela pudesse dizer mais nada, um carro preto parou bruscamente na rua. 2 caras de terno escuro saíram com armas na mão. Valéria Almeida? Um deles gritou. Você está presa. Ricardo arregalou os olhos. Presa? Por quê? O que estava acontecendo ali? Os caras agarraram a Valéria, algemando-a. Ela gritava desesperada. Ricardo, me ajuda, eles vão me matar. Ei, espera aí. O que está acontecendo? Por que vocês estão prendendo ela? Ricardo tentou impedir, mas um dos caras apontou a arma para ele. Fica fora disso, playboy, ele rosnou. Isso não é da sua conta. Enquanto levavam a Valéria para o carro, ela gritou com todas as forças. Ricardo, a verdade está no açaí. No açaí Power. Eles sabem. O carro arrancou, deixando Ricardo atordoado no meio da rua. A verdade no açaí? O que ela queria dizer com aquilo? Será que a Patrícia sabia de tudo? E o pior, por que a Valéria estava sendo presa? No meio da confusão, Ricardo sentiu um toque no ombro. Virou-se e viu um homem de terno, com um sorriso amarelo no rosto. Ricardo Albuquerque? Preciso falar com você. É sobre a sua esposa. Antes que Ricardo pudesse responder, o homem sacou um envelope do bolso e entregou a ele. Estas são as fotos, o homem disse com um tom grave. Fotos da Patrícia, com o seu Almeida. Ricardo sentiu o mundo desabar. O seu Almeida não estava morto, estava vivo. E com a Patrícia? E as fotos mostravam os dois juntos, abraçados em poses íntimas. Era um pesadelo. O homem continuou. E tem mais uma coisa, Ricardo. A Patrícia, ela é a mandante do golpe que o seu Almeida deu no seu pai. Ricardo sentiu o mundo desabar. O seu Almeida não estava morto, estava vivo. E com a Patrícia?
E as fotos mostravam os dois juntos, abraçados em poses íntimas. Era um pesadelo. O homem continuou. E tem mais uma coisa, Ricardo. A Patrícia. Ela é a mandante do golpe que o seu Almeida deu no seu pai. Não, não pode ser, Ricardo murmurou, as pernas bambas. A Patrícia, a mulher que ele amava, a responsável por tudo, era demais para processar. Quem é você? Por que está me contando isso? O cara sorriu, um sorriso frio que não chegava aos olhos. Digamos que sou um admirador do seu trabalho e detesto injustiças. Ele estendeu um cartão. Se precisar de mais informações, já sabe. E sumiu como um fantasma. Ricardo entrou em casa, cambaleando. A Patrícia estava lá, na sala, no telefone, rindo. Uma gargalhada alta, estridente, que antes ele achava charmosa. Agora soava como deboche. Ele apertou o envelope na mão com força. As fotos queimavam seus dedos. Precisava confrontá-la. Precisava saber a verdade. Patrícia, ele disse, a voz tremendo. A gente precisa conversar. Ela se virou, com um sorriso no rosto. Ricardinho, que bom que você chegou. Tem uma novidade. Ricardo não aguentou. Jogou as fotos na mesa, com raiva. Que palhaçada é essa? Patrícia pegou as fotos, analisou cada uma com calma, como se estivesse vendo o cardápio de um restaurante chique. Então soltou uma risada. Uma risada alta, debochada, que fez o sangue de Ricardo ferver. Ah, isso! Bobagem, Ricardinho. Coisa do passado. Coisa do passado? Você tá me traindo com o cara que destruiu a minha família. E ainda diz que é coisa do passado. Ela deu de ombros. Olha, Ricardo, vamos ser sinceros. Você tava ficando chato, carente. Precisava de uma sacudida. E o Almeida? Ah, ele sabe como me agradar. Ricardo sentiu um ódio tão grande, tão profundo, que quase não conseguiu respirar. A vontade era de esganá-la ali mesmo. Mas ele precisava se controlar. Precisava descobrir toda a verdade. Por que você fez isso, Patrícia? Por que se casou comigo? Ela sorriu, um sorriso frio e calculista. Pelo dinheiro, é claro. E para me vingar. Você acha que eu ia esquecer o que seu pai fez com o meu? Ah, querido, a vingança é um prato que se come frio. Ricardo ficou em choque. O pai da Patrícia? Mas o seu Almeida era o pai dela? Tudo se encaixava agora. A farsa, as viagens, o interesse repentino dela em seus negócios. De repente, a porta se abriu e o seu Almeida entrou, com um sorriso vitorioso no rosto. Olá, Ricardinho. Surpreso em me ver? Ricardo sentiu uma onda de raiva o invadir. Partiu para cima do seu Almeida, com um soco. Mas, antes que pudesse acertá-lo, sentiu uma dor aguda nas costas. Uma facada. Olhou para trás e viu a Patrícia, com uma faca na mão. Os olhos brilhando, cheios de ódio. Você nunca deveria ter se metido com a gente, Ricardo. Ela disse, com a voz fria como gelo. Ricardo cambaleou, sentindo o sangue quente escorrer pelas costas. Olhou para os dois com ódio e incredulidade. De repente, a luz da sala se apagou. Tudo ficou escuro, e no meio da escuridão, uma voz grave e rouca soou. Uma voz familiar, mas distorcida, irreconhecível. Que decepção, Ricardo. Achei que você era mais esperto. A luz se acendeu novamente. Ricardo olhou em volta, tentando identificar a origem da voz. A Patrícia e o seu Almeida estavam paralisados, com os olhos arregalados, apavorados. E então ele viu. No espelho da sala, refletido, estava ele mesmo. Mas não era o Ricardo Albuquerque que ele conhecia. Era um Ricardo diferente, com um olhar frio
e calculista, um sorriso macabro no rosto. Você não imaginava que eu tinha dupla personalidade, não é, Ricardinho? O Ricardo do Espelho disse, com uma voz que misturava sarcasmo e psicopatia. Afinal, quem você acha que plantou a ideia do golpe na cabeça do seu Almeida? Quem você acha que manipulou a Patrícia para se casar com você? Quem você acha que armou para Valéria ser presa? Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Ele não estava sendo traído. Ele estava traindo a si mesmo. Eu sou você, Ricardo. O Ricardo do Espelho continuou. Só que a versão que você sempre tentou esconder. A versão ambiciosa, cruel, que faria qualquer coisa para ter poder e dinheiro. O Ricardo do Espelho sorriu. Um sorriso largo e assustador. E agora, Ricardinho, chegou a hora de você desaparecer de vez. Afinal, só pode haver um de nós. E agora, Ricardinho, chegou a hora de você desaparecer de vez. Afinal, só pode haver um de nós. O Ricardo do Espelho deu uma gargalhada que ecoou pela sala. A Patrícia e o seu Almeida, paralisados pelo medo, pareciam duas estátuas de sal. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Dupla personalidade? Aquilo não podia ser real. Era um pesadelo, uma alucinação. Mas a dor nas costas, a facada da Patrícia, era bem real. De repente, a porta da frente explodiu. Um estrondo ensurdecedor. Pedras, madeira, tudo pelos ares. E então, uma voz feminina, forte e decidida, ecoou pela casa. Polícia Federal, mãos para cima, todos no chão. Vários agentes armados invadiram a sala, apontando suas armas para todos os lados. No meio deles, a Valéria, algemada, mas com um olhar que transmitia uma determinação absurda. Valéria! Ricardo murmurou, sem entender nada. Ela ignorou Ricardo, fixando seus olhos na Patrícia e no seu Almeida. Vocês dois estão presos por conspiração, fraude, lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio. A Patrícia e o seu Almeida se entreolharam, desesperados. Tentaram correr, mas foram derrubados pelos agentes. Enquanto os policiais algemavam os dois, a Valéria se aproximou de Ricardo. O olhar dela era frio, profissional. Ricardo Albuquerque, você está preso por cúmplice nos crimes de fraude e lavagem de dinheiro. Ricardo arregalou os olhos. O quê? Mas eu não fiz nada. Eu sou a vítima aqui. Vamos descobrir isso na delegacia. Valéria respondeu, sem demonstrar nenhuma emoção. Você tem o direito de permanecer calado. Tudo o que disser poderá ser usado contra você no tribunal. Dois agentes agarraram Ricardo pelos braços, arrastando-o para fora da casa. Ele tentava resistir, gritar, mas era inútil. Na rua, dezenas de curiosos observavam a cena. As câmeras dos celulares filmavam tudo. Ricardo Albuquerque, o Ricardão do Açaí, sendo levado preso pela Polícia Federal. Um escândalo. Enquanto era jogado dentro da viatura, Ricardo conseguiu ver a Valéria. Ela estava de pé, observando-o com um olhar indecifrável. Valéria, por que você está fazendo isso comigo? Eu te amo. Ela não respondeu. Apenas fechou a porta da viatura. E se afastou. Na delegacia, Ricardo foi colocado em uma cela fria e úmida. A cabeça girava. O corpo doía. O que estava acontecendo? Como a sua vida tinha virado de cabeça para baixo em tão pouco tempo? De repente, a porta da cela se abriu. Era a Valéria. Ricardo, precisamos conversar, ela disse, com um tom mais suave. Ricardo se levantou, esperançoso. Valéria, me explica. Por favor, me diz que isso é um engano. Ela respirou fundo. Ricardo, eu sou agente da Polícia Federal. Estou infiltrada nessa história há meses. Ricardo arregalou os olhos. Agente? Mas você é a filha do seu Almeida. Valéria balançou a cabeça. Meu nome é Valéria Menezes. Eu nunca vi o seu Almeida na minha vida. Ricardo não conseguia acreditar. Nada fazia sentido. Então,
Tudo foi uma farsa? Quase tudo, Valéria respondeu. Seu pai foi mesmo vítima de um golpe. Mas o seu Almeida não agiu sozinho. A Patrícia era a cabeça por trás de tudo. E o Ricardo do espelho? Ricardo perguntou, com a voz tremendo. A minha dupla personalidade? Valéria suspirou. Isso eu não sei explicar, Ricardo. Mas nós vamos descobrir. Acredita em mim. Ela se aproximou de Ricardo, segurando suas mãos. Eu sei que você é inocente, Ricardo. Eu vou te ajudar a provar isso. Mas antes que ela pudesse dizer mais nada, um grito ecoou pela delegacia. Um grito de dor, de desespero. Valéria, socorro! Eles vão me matar! Era a Patrícia. Valéria soltou as mãos de Ricardo e correu para fora da cela. Ricardo a seguiu, curioso e assustado. No corredor, uma cena terrível. A Patrícia estava caída no chão, cercada por 2 homens encapuzados. Eles a chutavam, a socavam sem piedade. Valéria sacou a arma e apontou para os 2. Parem, Polícia Federal! Os homens a ignoraram. Continuaram a espancar a Patrícia. De repente, um dos homens tirou uma faca do bolso e a cravou no peito da Patrícia. Valéria gritou e atirou nos 2. Eles caíram no chão mortos. A Patrícia agonizava no chão, com a faca cravada no peito. Valéria se ajoelhou ao lado dela, desesperada. Patrícia, resiste! A ambulância já está a caminho. Mas era tarde demais. A Patrícia fechou os olhos e morreu nos braços da Valéria. Naquele momento, um homem de terno se aproximou de Ricardo e Valéria. Ele tinha um sorriso frio no rosto. Parabéns, Valéria, ele disse. Você fez um ótimo trabalho, mas agora chegou a hora de revelar a verdade. O homem respirou fundo e disse: Eu sou o seu Almeida, e a Valéria é minha filha. O mundo de Ricardo desabou. A Valéria, a agente da Polícia Federal, era filha do seu Almeida? Nada fazia sentido. Era uma armadilha dentro de outra armadilha. E por que o seu Almeida tinha revelado tudo? Qual era o próximo passo? Ricardo sentiu um frio na espinha. Aquela história estava longe de terminar. E ele tinha a terrível sensação de que o pior ainda estava por vir. O mundo de Ricardo desabou. A Valéria, agente da Polícia Federal, era filha do seu Almeida. Nada fazia sentido. Era uma armadilha dentro de outra armadilha. E por que o seu Almeida tinha revelado tudo? Qual era o próximo passo? Ricardo sentiu um frio na espinha. Aquela história estava longe de terminar. E ele tinha a terrível sensação de que o pior ainda estava por vir. Seu Almeida sorriu. Um sorriso de puro escárnio. Achou que ia se livrar fácil, Ricardinho? Que a filhinha aqui ia te salvar? Ele olhou para Valéria. Um olhar de orgulho. Ela é minha melhor jogada. A isca perfeita. Valéria. Não esboçou reação. Olhava para Ricardo impassível. Era como se estivesse vendo um estranho. Não, não pode ser, Ricardo murmurou, a voz embargada. Você me enganou? Seu Almeida gargalhou. Enganar você foi fácil, meu caro. Você é tão previsível, tão desesperado por amor. Ele se aproximou de Ricardo, sussurrando em seu ouvido. Você nunca entendeu o jogo, Ricardinho. O jogo do poder. E no jogo do poder, só um vence. De repente, Valéria se mexeu. Rápida como um raio, sacou uma arma da cintura. Mas não apontou para Ricardo. Apontou para o seu Almeida. Chega, pai, ela disse, a voz firme, mas embargada. Acabou. Seu Almeida arregalou os olhos. Valéria, o que você está fazendo? Eu sou seu pai. Você nunca foi meu pai. Ela respondeu com lágrimas nos olhos. Você é só um monstro. E então, bum! Valéria atirou, bem no peito do seu Almeida. Ele cambaleou para trás, a boca aberta em um grito silencioso.
caiu no chão, sem vida. O silêncio tomou conta da delegacia. Um silêncio pesado, sufocante. Ricardo olhava para Valéria, incrédulo. Ela tinha acabado de matar o próprio pai? Por quê? Ricardo perguntou, a voz quase inaudível. Por que você fez isso? Valéria deixou a arma cair no chão. As lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Porque ele ia te matar, Ricardo. Ele ia matar nós dois. Ela se aproximou de Ricardo, hesitantemente. Eu nunca quis te enganar, Ricardo. Eu juro. Mas eu precisava proteger você. Proteger nós dois. Ricardo não entendia mais nada. Era muita informação, muita reviravolta. Sua cabeça estava explodindo. Eu preciso de um tempo, ele disse, cambaleando para trás. Eu preciso entender tudo. E então, a porta da delegacia se abriu. E quem entrou? Ninguém mais, ninguém menos que o pai do Ricardo. Vivo, saudável, com um sorriso no rosto. Ricardo, meu filho, que bom te ver. Ele correu para abraçar Ricardo, como se nada tivesse acontecido. Ricardo se afastou, perplexo. Pai, mas como? O seu Almeida, a Patrícia, eles disseram que você tinha morrido. O pai do Ricardo riu. Morrido? Que bobagem. O seu Almeida só me deu um susto. Pegou uma grana da empresa, me deixou na pindaíba. Mas eu sobrevivi. E agora estou de volta. Ricardo olhou para Valéria. Ela estava tão chocada quanto ele. A boca entreaberta, os olhos arregalados. Mas o golpe, Ricardo murmurou. A empresa, tudo. O pai do Ricardo deu de ombros. Ah, isso já é passado. O importante é que estamos juntos de novo. E agora vamos recuperar tudo o que perdemos. De repente, o pai do Ricardo olhou para Valéria. E seus olhos... os olhos dele eram o mesmo olhar do seu Almeida. O mesmo olhar frio, calculista, ambicioso. E você, ele disse, apontando para Valéria, você vai nos ajudar a fazer isso. Ricardo sentiu um arrepio na espinha. Aquilo não podia ser bom, de jeito nenhum. Pai, ele disse com uma voz trêmula, o que você está planejando? O pai do Ricardo sorriu. Um sorriso macabro, assustador. Oh, meu filho, você não faz ideia do que está por vir. E então, ele piscou, para Valéria. Uma piscadela rápida, quase imperceptível. Mas Ricardo viu. E naquele momento, ele soube. Valéria e o pai dele, eles estavam juntos, o tempo todo. E ele tinha caído direitinho na armadilha. Mas qual era o plano deles? O que eles queriam de verdade? E o que ele faria agora? Oh, meu filho, você não faz ideia do que está por vir. E então, ele piscou. Para Valéria. Uma piscadela rápida, quase imperceptível. Mas Ricardo viu. E naquele momento, ele soube. Valéria e o pai dele. Eles estavam juntos, o tempo todo. E ele tinha caído direitinho na armadilha. Mas qual era o plano deles? O que eles queriam de verdade? E o que ele faria agora? Ricardo recuou, tonto. O mundo girava. As paredes da delegacia pareciam se fechar sobre ele. Pai e Valéria, juntos? A traição era tão profunda, tão absurda, que ele mal conseguia respirar. O que está acontecendo aqui? Ele gaguejou, olhando de um para o outro. O sorriso do pai era puro veneno. Valéria, com o rosto impassível, parecia uma estátua de gelo. Simples, Ricardinho. O pai começou, a voz melosa como um caramelo azedo. Nós dois te usamos, do começo ao fim. Usar? Pra quê? Pra que toda essa encenação? Valéria finalmente se mexeu. Pegou a arma no chão, apontando-a para Ricardo, o mesmo olhar frio que ele vira no rosto do seu Almeida.
Um calafrio percorreu sua espinha. Você era só uma peça no nosso jogo, Ricardo, ela disse, a voz sem emoção. Precisávamos de você para chegar até a grana do açaí. A grana do açaí? Ricardo repetiu, confuso. Mas eu já tinha dado tudo para Patrícia. Ela já tinha roubado tudo. O pai riu, uma gargalhada alta e estridente. A Patrícia, aquela burra, ela era só uma distração. A verdadeira grana estava escondida, Ricardinho. E você, sem saber, nos deu a chave para encontrá-la. Ricardo sentiu o sangue ferver. Ele tinha sido feito de idiota. Por todos. A Patrícia, o seu Almeida, Valéria e agora o próprio pai. A dor da traição era quase insuportável. E agora? Vão me matar? Ele perguntou, a voz tremendo. Valéria hesitou. Por um segundo, Ricardo achou ter visto um lampejo de remorso em seus olhos. Mas logo a expressão fria voltou. Não, ela respondeu. Matar você seria desperdício. Precisamos de você vivo, por enquanto. De repente, a porta da delegacia se abriu novamente. E dessa vez, quem entrou foi a Patrícia, viva. Ricardo arregalou os olhos. Impossível. Ele tinha visto ela morrer. Valéria tinha tirado nos caras que a esfaquearam. Patrícia? Ele sussurrou, sem acreditar no que via. Ela sorriu. Um sorriso malicioso. Caminhou até Ricardo, passando a mão pelo rosto dele. Sentiu minha falta, Ricardinho? Ela perguntou, a voz suave como seda. Mas você estava morta. Ricardo insistiu, a cabeça girando. Ah, querido. A Patrícia respondeu, rindo. Você realmente acreditou nisso? Aqueles caras eram só atores, e o sangue era tinta de tomate. Um truque barato, eu sei, mas funcionou, não é? Ricardo se sentiu um completo idiota, um palhaço. Ele tinha sido enganado, manipulado, humilhado. E o pior, ele tinha caído em todas as armadilhas. O que vocês querem? Ele perguntou, a voz fraca. A Patrícia se aproximou de Valéria, pegando-o em sua mão. As duas se olharam, sorrindo. Uma cumplicidade sinistra. Nós queremos tudo, Ricardinho, a Patrícia respondeu. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder e a sua liberdade. De repente, um tremor forte sacudiu a delegacia. As luzes piscaram, as paredes tremeram. Um estrondo ensurdecedor ecoou por toda parte. O que foi isso? Ricardo perguntou, apavorado. Antes que alguém pudesse responder, o teto da delegacia desabou. Poeira, pedaços de concreto, tudo desabou sobre eles. No meio da confusão, Ricardo viu uma figura saindo dos escombros. Uma figura vestida de preto, com uma máscara no rosto. Uma figura familiar. Era o Ricardo do espelho. Ele caminhou até Ricardo, com um sorriso macabro no rosto. Olá, Ricardinho, ele disse, a voz fria e calculista. Chegou a hora de acertarmos as contas. E então ele sacou uma arma. E apontou para Ricardo. Mas antes, disse o Ricardo do espelho, tem uma revelação que vai te deixar de queixo caído. Valéria, Patrícia e principalmente seu pai. São todos frutos da sua imaginação. Você está em coma há anos, Ricardo. E esta é a sua mente te pregando uma peça. Eu sou o único que sobrou de verdade. A imagem começou a distorcer e Ricardo sentiu um choque. Estava acordando no hospital. Tudo não passou de um sonho? Ou pesadelo? O Ricardo do espelho sorriu e apontou a arma. Mas antes, disse o Ricardo do espelho, tem uma revelação que vai te deixar de queixo caído. Valéria, Patrícia e principalmente seu pai. São todos frutos da sua imaginação. Você está em coma há anos, Ricardo. E esta é a sua mente te pregando uma peça. Eu sou o único que sobrou de verdade.
A imagem começou a distorcer e Ricardo sentiu um choque. Estava acordando no hospital. Tudo não passou de um sonho ou pesadelo. Luzes brancas, cheiro de álcool, o bip constante dos aparelhos. Era real. Ele estava deitado numa cama de hospital, com agulhas enfiadas no braço e um monte de fios grudados no peito. Abriu a boca para falar, mas só saiu um gemido fraco. Uma enfermeira veio correndo, com cara de preocupada. Calma, Ricardo. Você está bem. Está tudo bem. Bem? Como assim bem? E a Valéria? E a Patrícia? E o pai? Morto? Vivo? Sei lá. O quê? Será que tudo aquilo tinha sido só um delírio? A enfermeira chamou um médico, um cara barbudo com cara de sono. Ele examinou Ricardo, fez umas perguntas sem sentido e depois soltou a bomba. Você sofreu um grave acidente, Ricardo. Ficou em coma por 5 anos. 5 anos. O mundo tinha dado umas 500 voltas e ele ali, dormindo como um bebê. O médico continuou. Você teve muita sorte de acordar. A maioria das pessoas não volta depois de tanto tempo. Sorte? Ricardo não se sentia nem um pouco sortudo. Sentia um vazio, um buraco enorme no peito. 5 anos perdidos. Um monte de gente que ele nunca tinha visto na vida. De repente, a porta do quarto se abriu. E quem entrou? Uma mulher, linda, com um sorriso doce e os olhos cheios de lágrimas. Ricardo! Ela gritou, correndo para abraçá-lo. Meu amor, você voltou! Ricardo franziu a testa. Quem era essa mulher? Ele não fazia a menor ideia. Desculpa, ele disse com a voz rouca. Mas quem é você? A mulher parou, como se tivesse levado um choque. O sorriso sumiu do rosto. Os olhos encheram de água. Como assim quem eu sou, Ricardo? Ela perguntou com a voz embargada. Sou eu, a Carol. Sua esposa. Esposa? Ricardo casado? Com essa mulher que ele nunca tinha visto na vida? Era demais para processar. Eu não me lembro, ele disse com sinceridade. De nada. Carol começou a chorar. Um choro sentido, desesperado. A enfermeira tentou consolá-la, mas não adiantava. Meu Deus, Ricardo, ela disse entre soluços. Você perdeu a memória, esqueceu tudo, esqueceu de nós dois. Naquele momento, Ricardo sentiu uma pontada de culpa. Aquela mulher estava sofrendo, e ele não fazia a menor ideia do porquê. Me desculpa, Carol, ele disse, tentando consolá-la. Eu vou me lembrar. Eu prometo que vou me lembrar. Carol enxugou as lágrimas e olhou para Ricardo com um olhar esperançoso. Você vai, meu amor, ela disse. Eu sei que vai. Eu vou te ajudar a lembrar. Nós vamos recomeçar. Ricardo sorriu um sorriso fraco e incerto. Recomeçar? Será que era possível? Será que ele conseguiria se lembrar de quem era, de quem amava? De repente, a porta do quarto se abriu novamente. E quem entrou? Um homem. Alto, forte, com uma expressão séria no rosto. Com licença, ele disse, com uma voz grave. Preciso falar com o Ricardo. Carol franziu a testa. Quem é você? O que você quer? O homem ignorou Carol e se aproximou de Ricardo. Meu nome é Marcos, ele disse, com um tom misterioso. E eu sou seu irmão. Irmão? Ricardo nunca tinha ouvido falar de nenhum irmão. A história ficava cada vez mais estranha. Irmão? Ricardo perguntou confuso. Eu não tenho nenhum irmão. Marcos sorriu, um sorriso frio e calculista. Ah, Ricardo, ele disse. Você tem tanta coisa para descobrir. E então, ele tirou uma foto do bolso e mostrou para Ricardo. Uma foto antiga, amarelada, com 2 crianças sorrindo. Uma das crianças era o Ricardo. E a outra era o Ricardo do espelho. Ricardo arregalou os olhos. O Ricardo do espelho
Existia mesmo. Não era só um delírio da sua mente. Quem? Quem é ele? Ricardo perguntou, com a voz tremendo. Marcos sorriu novamente. Um sorriso cruel e sádico. É o seu gêmeo, Ricardo, ele disse. O seu gêmeo, que todos pensavam estar morto. O mundo de Ricardo desabou. Gêmeo? Morto? O que estava acontecendo ali? Antes que Marcos pudesse dizer mais alguma coisa, um grito ecoou pelo corredor. Um grito de terror, de agonia. E então, um tiro. Todos se assustaram. Marcos sacou uma arma, a mesma que o Ricardo do espelho usava. Ele voltou, disse o irmão. O Ricardo do espelho está de volta. E ele veio para terminar o que começou. Marcos apontou a arma. Não para Ricardo, mas para Carol. Marcos apontou a arma. Não para Ricardo, mas para Carol. Ele voltou, disse o irmão. O Ricardo do espelho está de volta. E ele veio para terminar o que começou. Carol gritou. Um grito fino, desesperado. Ricardo sentiu o coração disparar. Não podia deixar que nada acontecesse com ela, mesmo sem saber quem ela era de verdade. Antes que Marcos pudesse apertar o gatilho, Ricardo se jogou na frente de Carol. Sentiu o impacto da bala. Uma dor lancinante no peito. Caiu no chão, zonzo. Marcos olhou para ele com desprezo. Idiota, ele disse. Sempre protegendo os outros, nunca pensando em si mesmo. Marcos se virou para Carol, pronto para atirar de novo. Mas, de repente, a porta do quarto se abriu. E quem entrou? Valéria. Ela estava com uma arma na mão. Apontou para Marcos e atirou. Várias vezes. Marcos caiu no chão, morto. Valéria correu para o lado de Ricardo. Estava desesperada. Ricardo, aguenta. Eu vou chamar ajuda. Ricardo tentou sorrir, mas a dor era forte demais. Valéria, ele sussurrou. Eu te amo. Valéria começou a chorar. Eu também te amo, Ricardo. Por favor, não morre. De repente, a imagem começou a ficar turva. Tudo começou a girar. Ricardo sentiu que estava perdendo as forças. Fechou os olhos e ouviu uma voz familiar. Ricardo, acorda! Acorda, meu filho! Ricardo abriu os olhos. Estava deitado em uma cama. Um quarto escuro e iluminado apenas por uma vela. Olhou em volta e viu uma mulher velha, com o rosto marcado pelas rugas, mas com um olhar doce e amoroso. Mãe? Ricardo perguntou, confuso. O que está acontecendo? A mulher sorriu. Você está em casa, meu filho, ela disse. Está tudo bem. Ricardo tentou se levantar, mas sentiu uma dor forte na cabeça. Devagar, Ricardo, a mulher disse. Você ainda está fraco. Bateu a cabeça muito forte. Cabeça? Ricardo perguntou. O que aconteceu? A mulher suspirou. Você estava voltando do trabalho de moto. O carro te fechou e você caiu. Bateu a cabeça na guia. Ricardo tentou se lembrar, mas não conseguia. Sua mente estava um branco total. Eu não me lembro de nada, ele disse. Não me lembro de você, não me lembro de nada. A mulher pegou a mão de Ricardo e apertou. Eu sei, meu filho. Você está confuso, mas vai se lembrar. Eu vou te ajudar. De repente, a porta do quarto se abriu. E quem entrou? Valéria. Ela estava diferente, mais velha, cabelos grisalhos, mas os mesmos olhos. Os mesmos olhos que Ricardo tanto amava. Ricardo, ela gritou, correndo para abraçá-lo. Você acordou. Ricardo franziu a testa. Quem é você? Ele perguntou. Valéria parou, como se tivesse levado um soco. Como assim, quem eu sou? Ela perguntou, com a voz embargada. Sou eu, Valéria. Sua irmã. Irmã? Ricardo nunca tinha ouvido falar de nenhuma irmã. E ficava cada vez mais estranha.
Mas antes que Ricardo pudesse dizer mais alguma coisa, a mãe dele se levantou e deu um tapa na cara de Valéria. Um tapa forte, que fez Valéria cambalear para trás. Sua mentirosa! A mãe gritou. Você nunca foi irmã dele. Você sempre foi a amante dele. E então, Ricardo entendeu. Tudo. Valéria não era sua irmã, era sua amante. A mulher por quem ele tinha largado a esposa. A mulher por quem ele tinha brigado com a família. A mulher por quem ele tinha morrido. E de repente, uma nova imagem invadiu sua mente. A imagem de um carro preto, acelerando em sua direção. E atrás do volante, a mãe dele. A mãe dele tinha tentado matá-lo. Por quê? Ricardo perguntou, com a voz trêmula. Por que você fez isso? A mãe começou a chorar. Eu fiz isso por você, meu filho, ela gritou. Ela estava te destruindo. Ela estava te afastando de mim. Eu não podia deixar que ela te levasse embora. Ricardo olhou para Valéria. Ela estava chorando, desesperada. Ricardo, eu nunca quis te machucar, ela disse. Eu te amava. De verdade. Ricardo não sabia o que dizer. Não sabia o que sentir. Sua mente estava um caos. De repente a porta do quarto se abriu novamente. E quem entrou? A Patrícia, viva. Ela sorriu, um sorriso frio e calculista. Olá, Ricardo, ela disse. Sentiu minha falta? Mas antes que Ricardo pudesse reagir, Patrícia sacou a seringa e injetou uma seringa no braço de Ricardo. Enquanto a escuridão voltava, a Patrícia sussurrou. Hora de voltar a dormir, Ricardinho. Para sempre. A escuridão veio me engolindo de novo. A Patrícia com aquela seringa nojenta e aquela voz. Hora de voltar a dormir, Ricardinho. Para sempre. Apaguei, mas não por muito tempo. Acordei tossindo, a garganta arranhando. Uma luz forte queimava meus olhos. Tentei me mexer, mas minhas mãos estavam amarradas. Olhei em volta. Era um lugar estranho. Paredes brancas, sem janelas, uma única porta de metal. Uma cela. Levantei a cabeça e vi a Patrícia, sentada numa cadeira, me encarando com aquele sorriso de cobra. Que bom que acordou, Ricardinho. Estava com saudades. Tentei falar, mas a voz não saía. O que estava acontecendo? Onde eu estava? Calma, meu amor. Você está seguro agora. Bem longe da mamãe, da Valéria e de todos os seus amiguinhos imaginários. Imaginários? A Valéria, o seu Almeida, o meu pai, tudo invenção da minha cabeça? Mas parecia tão real. Você está no Hospital Psiquiátrico Central, Ricardo, diagnosticado com esquizofrenia e transtorno dissociativo de identidade. Uma combinação explosiva, não acha? Hospital psiquiátrico, esquizofrenia. Não podia ser, eu não era louco. Não se preocupe, Ricardinho. Eu vou cuidar de você. Vou te dar os remédios, te fazer terapia e te manter bem longe de qualquer coisa que possa te perturbar. Ela se levantou e caminhou até mim. Pegou meu rosto entre as mãos, com delicadeza. Eu te amo, Ricardo, e vou te provar que sou a única pessoa que você precisa. De repente, a porta da cela se abriu. E quem entrou? O médico barbudo. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Você não pode entrar sem autorização. A Patrícia revirou os olhos. Relaxa, doutor. Eu só estava dando um oi pro meu marido. Ele estava se sentindo sozinho. O médico suspirou. Tudo bem, mas por favor, se retire. Ele precisa descansar. A Patrícia me deu um beijo na testa e saiu da cela. O médico me desamarrou e me ajudou a sentar na cama. Como você está se sentindo, Ricardo? Tentei responder, mas a boca estava seca demais. Confuso, consegui dizer, com dificuldade. O médico sorriu gentilmente. É normal. Você passou por muita coisa.
Mas vai ficar tudo bem. Nós vamos te ajudar a se recuperar. Ele me deu um copo d'água e me explicou tudo. O acidente, o coma, os diagnósticos. Era muita informação para processar. Mas e a Valéria? E o meu pai? Eles não existem. O médico suspirou. Ricardo, tudo isso faz parte da sua doença. São delírios, alucinações. Você precisa aceitar isso. Aceitar? Como eu podia aceitar que tudo o que eu acreditava ser verdade era mentira? O médico me deixou sozinho no quarto. Eu estava perdido, sem saber o que pensar, o que sentir. Será que a Patrícia estava certa? Será que eu era mesmo louco? De repente ouvi um barulho, um sussurro, vindo debaixo da cama. Me abaixei e olhei, e vi uma foto minha, com a Valéria. Na foto, a gente estava abraçado, sorrindo. A Valéria usava um colar com um pingente de açaí. Peguei a foto e olhei com mais atenção. Atrás da foto tinha algo escrito. Uma mensagem. A verdade está no açaí. Confie em mim. Um arrepio percorreu minha espinha. É a Valéria. Ela estava me mandando uma mensagem. E então eu entendi. A Patrícia estava mentindo. O médico estava mentindo. Todos estavam mentindo. Eu não era louco. Estava sendo enganado. A Valéria existia. E ela precisava da minha ajuda. Mas como eu ia sair dali? Como eu ia descobrir a verdade? Foi quando ouvi um clique na fechadura. A porta se abriu. E quem entrou? O Ricardo do espelho. Mas dessa vez, ele não estava no espelho. Estava na minha frente, de carne e osso, com uma seringa na mão. Olá, Ricardinho, ele disse, com um sorriso macabro. Acho que temos muito o que conversar. Mas ele estava errado. Quem tinha muito o que conversar era eu. Porque naquele momento eu me lembrei de tudo. E a verdade era muito mais assustadora do que qualquer delírio ou alucinação. A verdade era que eu não era o Ricardo Albuquerque. Eu era o Ricardo do espelho. E o verdadeiro Ricardo estava morto. Eu o tinha matado há 5 anos, no dia do acidente. E agora, a Patrícia e o médico sabiam a verdade. Eles estavam me ajudando a manter a farsa. Mas por quê? O que eles ganhavam com isso? E onde estava o corpo do Ricardo? E o mais importante, quem era a Valéria de verdade? E por que ela estava tentando me alertar? Eu precisava descobrir. Antes que fosse tarde demais. E antes que o Ricardo do espelho me matasse de novo. O Ricardo do espelho sorriu e avançou com a seringa. Mas antes que ele pudesse me tocar, a porta se escancarou. Não era a polícia, nem o médico, nem ninguém que eu conhecia. Era um cara qualquer, de terno com uma maleta na mão. Ele olhou para o Ricardo do espelho com nojo e disse: "Seu tempo acabou." O Ricardo do espelho hesitou. Olhou para o cara, para mim, de novo para o cara, e correu. O cara nem se mexeu. Abriu a maleta, tirou uma arma e bang! Um tiro certeiro. O Ricardo do espelho caiu duro no chão. Eu tava em choque. Quem era aquele cara? Por que ele tinha me salvado? Ele se aproximou de mim com calma e me estendeu a mão. "Precisamos sair daqui", ele disse. "A Patrícia está esperando." A Patrícia? Mas ela não estava do lado do Ricardo do espelho? "Confie em mim", ele disse. "Não temos tempo para explicar." Saímos do hospital psiquiátrico, correndo, sem olhar para trás. O cara me colocou num carro e aceleramos para longe dali. No carro, ele me explicou tudo. Ele era um investigador particular, contratado pelo seu Almeida. Sim, aquele pilantra todo. Parece que ele tinha pressentido que a Patrícia ia me ferrar e deixou um plano B armado. Confuso? Imagina eu. O seu Almeida tinha descoberto a verdade sobre o Ricardo do espelho.
que ele era um psicopata, que tinha matado o verdadeiro Ricardo, e que a Patrícia estava ajudando ele a se passar por mim. Mas por quê? Simples, dinheiro. O Ricardo do espelho queria a minha grana, a minha empresa, tudo. E a Patrícia queria vingança. Vingança por alguma coisa que eu tinha feito para ela no passado. Algo que eu nem lembrava. Chegamos num galpão abandonado. Lá a Patrícia estava esperando, mas ela não estava sozinha. Com ela, a Valéria. As duas se olharam com ódio. A tensão era palpável. Que bom que você chegou, Ricardo. A Patrícia disse, com um sorriso venenoso. Agora podemos terminar o que começamos. A Valéria me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Corre, Ricardo, salva-se. Mas era tarde demais. A Patrícia sacou uma arma e apontou para mim. E então, tudo ficou escuro. Será que eu ia morrer ali? De novo? Será que toda essa história ia acabar assim? Aí, você se pergunta, e agora, qual vai ser? Pois é, nem eu sei. Essa treta ainda não acabou, meu povo. Tem muita coisa para rolar, muita reviravolta para acontecer. E se você quer saber o que vai acontecer com o Ricardão, ou o que sobrou dele, você precisa se inscrever agora no canal. Não perde tempo. Clica aí no botão vermelho e ativa o sininho para não perder nadinha. E ó, já que chegou até aqui, esmaga o botão de like agora para dar aquela força para o algoritmo e fazer essa história chegar para mais gente. Este é o momento para demonstrar seu apoio. E não se esquece de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Quero saber o que você achou, o que você sentiu, o que você imaginou. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. E para fechar com chave de ouro, não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Eles vão pirar, eu garanto. Então bora lá, galera! Se inscreve, dá like, comenta e compartilha. Conto com vocês.